Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Enquanto alguns lutam para reparar erros do passado, outros enfrentam as consequências de escolhas que jamais imaginaram que poderiam causar tanto sofrimento. Tudo começa quando Dora toma coragem para enfrentar Ademir. Revoltada com as descobertas recentes envolvendo o caso de Adriana, ela decide dizer ao marido uma verdade que ele vem tentando evitar há muito tempo. Sem medir palavras, Dora afirma que Ademir teve participação direta na condenação de uma mulher inocente. A acusação cai como uma bomba. Ademir tenta se defender, alegando que apenas seguiu os procedimentos legais e acreditava estar fazendo a coisa certa. No entanto, Dora não aceita suas justificativas. Para ela, a prisão injusta de Adriana é uma mancha impossível de apagar. A discussão entre os dois se torna cada vez mais intensa e revela uma crise profunda no casamento. Enquanto isso, Adriana tenta se adaptar à dura realidade da prisão. Liris, preocupada com a situação da amiga, faz um importante alerta. Ela aconselha Adriana a manter distância de Nancy, acreditando que a detenta possa trazer problemas e colocar em risco qualquer chance de reconstrução dentro do presídio. Pouco depois, Adriana recebe uma notícia inesperada. A diretora da penitenciária a chama para uma conversa e oferece uma oportunidade de trabalho no ambulatório da unidade. Durante o encontro, a responsável pela prisão explica que o serviço poderá ajudá-la a conquistar a remissão de pena, mecanismo que permite reduzir o tempo de prisão por meio do trabalho e do estudo. A proposta traz um raro momento de esperança. Pela primeira vez desde que foi presa, Adriana sente que existe uma possibilidade concreta de mudar seu futuro. Determinada a aproveitar a oportunidade, ela aceita imediatamente o trabalho. Além disso, Adriana faz outro pedido importante à administração do presídio. Ela solicita autorização para que sua família leve uma pulseira que possui grande valor sentimental. O objeto representa lembranças preciosas de sua vida fora das grades e se tornou um símbolo de força para enfrentar os dias difíceis. Mas a maior transformação acontece em seu coração. Durante uma conversa emocionante com Pedro, Adriana finalmente abre seus sentimentos. Com sinceridade, ela admite que também o ama. Mais do que isso, confessa que esse sentimento tem sido uma das poucas coisas capazes de mantê-la forte diante de tantas dificuldades. Segundo Adriana, o amor que está nascendo entre os dois devolveu a esperança que ela acreditava ter perdido para sempre. A declaração emociona profundamente Pedro. O rapaz percebe que seus sentimentos são correspondidos e sente que encontrou uma razão ainda maior para lutar pela liberdade da mulher que ama. No entanto, essa decisão também traz consequências importantes. Cansado das mentiras, injustiças e manipulações que cercaram o caso de Adriana, Pedro toma uma atitude radical. Ele procura Ademir e anuncia que não deseja mais manter qualquer tipo de relação com ele. O rompimento é definitivo. A conversa entre os dois é marcada por mágoas e acusações. Pedro deixa claro que perdeu completamente a confiança no advogado e não pretende voltar atrás em sua decisão. Enquanto isso, Pilar também começa a colocar seus próprios planos em prática. Disposta a impedir um relacionamento que considera inadequado desde o início, ela procura seu motorista e pede ajuda para executar uma estratégia delicada. Sem revelar todos os detalhes, Pilar afirma que precisa acabar com uma relação que nunca deveria ter acontecido. O pedido deixa o funcionário intrigado, mas ele percebe que a patroa está determinada a seguir adiante com seus planos. E como se as tensões já não fossem suficientes, Pilar provoca uma das maiores reviravoltas da história. Sem avisar ninguém, ela aparece na antiga casa de Arthur
e surpreende completamente Otoniel e toda a sua família. Tomada pela raiva e pela sensação de que sua autoridade foi desrespeitada, Pilar decide agir de forma drástica. Diante de todos, ela exige que Otoniel e seus familiares deixem imediatamente o imóvel. A cena gera um enorme tumulto. Os moradores ficam chocados com a atitude inesperada, enquanto Pilar permanece firme em sua decisão. O clima se torna extremamente tenso e deixa claro que uma verdadeira guerra familiar está apenas começando. Mas o momento mais emocionante do capítulo acontece dentro da penitenciária. Movido pela saudade e pelo amor que sente por Adriana, Pedro consegue autorização para visitá-la. O encontro dos dois é carregado de emoção. Depois de tantas dificuldades, lágrimas e obstáculos, eles finalmente ficam frente a frente mais uma vez. Durante a conversa, ambos falam sobre seus sonhos, seus medos e a esperança de um futuro melhor. A conexão entre eles se fortalece ainda mais. E incapazes de esconder o que sentem, acabam se entregando ao momento. Em uma cena emocionante, Pedro e Adriana trocam um beijo apaixonado, selando de vez o amor que surgiu em meio às maiores adversidades. O gesto representa muito mais do que um romance. É a prova de que, mesmo diante das injustiças, do sofrimento e da distância, ainda existe espaço para a esperança, para a redenção e para a felicidade. Mas a grande pergunta permanece no ar. O amor dos dois será forte o bastante para vencer todos os obstáculos que ainda estão por vir. Enquanto alguns casamentos começam a ruir sob o peso das mentiras e das dificuldades financeiras, novas paixões surgirão de forma inesperada, colocando em risco famílias inteiras. Quem mais sentirá os efeitos dessa fase turbulenta será Ulisses. Durante anos, ele construiu uma imagem de homem bem-sucedido, cercado de conforto e capaz de proporcionar à esposa tudo aquilo que ela desejava. No entanto, por trás da aparência de estabilidade existia um segredo devastador: o vício em jogos. O hábito, que começou como uma distração aparentemente inofensiva, transformou-se em uma obsessão perigosa. Sem perceber a gravidade da situação, Ulisses passou a acumular dívidas cada vez maiores. Em pouco tempo, empréstimos, apostas e prejuízos financeiros começaram a comprometer todo o patrimônio da família. A situação chega a um ponto crítico quando os credores passam a pressioná-lo constantemente. Desesperado, Ulisses tenta esconder a verdade de todos ao seu redor, especialmente de Fábia. Mas manter as aparências se torna impossível. As contas começam a atrasar, os cartões são bloqueados, as despesas da casa deixam de ser pagas, e o padrão de vida luxuoso que Fábia sempre considerou garantido começa a desaparecer diante de seus olhos. Acostumada a frequentar os melhores restaurantes, comprar roupas caras e viver sem qualquer preocupação financeira, ela não consegue aceitar a nova realidade. No início, acredita que tudo seja apenas uma fase passageira, mas logo percebe que a situação é muito mais grave do que imaginava. A cada nova cobrança que surge, sua irritação aumenta. As discussões entre o casal tornam-se constantes. Fábia passa a criticar o marido por sua falta de controle e o acusa de ter destruído tudo aquilo que construíram juntos. Ulisses, por sua vez, sente-se humilhado. Além de enfrentar a falência financeira, ele vê seu casamento se deteriorar dia após dia. Mesmo tentando encontrar soluções para sair da crise, nada parece funcionar. E é justamente nesse momento de fragilidade que surge uma nova ameaça para a relação. Enquanto Ulisses luta para salvar sua vida financeira, Fábia começa a buscar distrações fora de casa. É então que o destino a leva até a tradicional escola de dança administrada pela família de Dora.
Após anos enfrentando dificuldades para manter o negócio funcionando, Dora finalmente decide retomar o controle da instituição. Determinada a devolver o prestígio que a escola já teve no passado, ela inicia uma série de mudanças para atrair novos alunos. Entre os profissionais responsáveis por essa renovação está Patrick. Carismático, elegante e extremamente talentoso, o professor rapidamente chama a atenção de todos ao seu redor. Sua simpatia conquista alunos e funcionários, mas ninguém imagina o impacto que sua chegada terá na vida de Fábia. O primeiro encontro entre os dois acontece de maneira casual. Inicialmente, a socialite demonstra interesse apenas pelas aulas. No entanto, Patrick logo percebe que existe algo além da simples curiosidade. Os dois começam a conversar com frequência, compartilham histórias, trocam confidências, e aos poucos, uma amizade inesperada começa a surgir. Para Fábia, aqueles encontros representam uma fuga dos problemas que enfrenta em casa. Ao lado de Patrick, ela consegue esquecer por alguns momentos as cobranças, as dívidas e as discussões constantes com Ulisses. O professor se mostra atencioso, escuta seus desabafos e oferece exatamente o tipo de atenção que ela sente estar faltando em seu casamento. Com o passar das semanas, a proximidade cresce. Os olhares tornam-se mais intensos, as conversas mais íntimas. E a atração entre eles deixa de ser algo que possa ser ignorado. Mesmo sabendo que está ultrapassando um limite perigoso, Fábia não consegue resistir. Encantada pelo charme do professor, ela acaba se entregando aos sentimentos. O que começa como uma amizade rapidamente se transforma em um romance secreto. Enquanto Ulisses passa noites em claro tentando reorganizar suas finanças, sua esposa encontra nos braços de Patrick uma forma completamente diferente de lidar com seus problemas. A traição acontece longe dos olhares de todos, mas os riscos aumentam a cada encontro. Fábia sabe que está brincando com fogo. Ainda assim, a emoção do relacionamento proibido parece falar mais alto do que qualquer sentimento de culpa. Mal sabe ela que segredos nunca permanecem escondidos para sempre. E quando a verdade vier à tona, as consequências poderão ser devastadoras. Mas Fábia e Ulisses não serão os únicos a enfrentar problemas amorosos. Outro casamento importante da trama também começará a dar sinais de desgaste. Ademir acredita viver um momento de estabilidade ao lado de Dora. No entanto, uma inesperada chegada promete mudar completamente essa situação. Depois de passar anos morando no exterior, André retorna ao Brasil. O jovem é sobrinho de Ademir e chega cheio de planos para reconstruir a própria vida. Sem ter onde ficar inicialmente, ele recebe um convite para morar na casa do tio. A convivência diária aproxima André de Dora de forma natural. No começo, os dois mantêm apenas uma relação cordial, trocam conversas ocasionais, compartilham momentos familiares, nada que desperte suspeitas. Porém, com o passar do tempo, a conexão entre eles se torna cada vez mais forte. André admira a força de Dora, sua dedicação ao trabalho, sua capacidade de enfrentar desafios. Já Dora encontra nele algo que há muito tempo não sentia: leveza, compreensão, companheirismo. Os encontros tornam-se mais frequentes. As conversas se prolongam, os sentimentos começam a surgir silenciosamente. Ambos tentam ignorar a situação. Sabem que existe uma linha perigosa sendo cruzada, mas o coração parece não obedecer às regras da razão. A atração cresce de forma inevitável, e logo o que era apenas amizade se transforma em algo muito mais intenso. O surgimento desse romance proibido ameaça destruir não apenas o casamento de Ademir, mas também os laços familiares que unem todos os envolvidos. Sem perceber, Dora se vê dividida entre a segurança de sua vida atual e a possibilidade de viver uma paixão arrebatadora. Enquanto isso,
André também enfrenta um dilema. Ele sabe que seus sentimentos podem causar sofrimento, mas cada vez encontra mais dificuldade para se afastar. Assim, os próximos capítulos de Quem Ama Cuida serão marcados por traições, paixões proibidas, segredos e decisões capazes de mudar completamente o destino dos personagens. De um lado, Ulisses luta para sobreviver à ruína financeira enquanto vê sua esposa se afastar cada vez mais. Do outro, Ademir corre o risco de perder tudo, sem sequer imaginar o que está acontecendo dentro de sua própria casa. E em meio a tantas emoções, uma pergunta promete movimentar a trama. Quando todos esses segredos forem revelados, quem conseguirá escapar das consequências?